Amados irmãos, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e todo o povo de Deus, todos os amigos ouvintes, que estão aí no mundo afora, neste globo terrestre, onde chegar esse vídeo, você esteja impactado com o poder de Deus, da palavra de Deus na sua vida, Cumprimento nossos amigos que fazem academia, todos que estão conosco, todos que estão também compartilhando, se inscrevendo, curtindo, deixando seu joinha, deixando sua opinião, comentando. Eu cumprimento com a paz do Senhor também vocês, viu? E todos vocês pertencem a Deus. Essa palavra de Deus, o momento da palavra é para vocês. Eu quero ir um pouco mais rápido. Eu quero explicar para vocês, aqui no livro do Evangelho de Mateus, que é o capítulo de número 14, que tem por título Jesus anda por cima da água. Glória a Deus, Para que isso venha acontecer aqui nessa passagem, Jesus já vinha, já tinha acontecido a morte do profeta João Batista, aquele que veio anunciar Jesus Cristo, preparar o caminho para o Messias, lá em Israel, que vivia no deserto, pregando no deserto, que se alimentava de mel e gafanhotos, e que batizou Jesus no Rio Jordão, onde teve a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, E já estava o Filho se batizando por João Batista, a qual João Batista disse que não era digno de batizar ele, mas carecia que ele batizasse Jesus. E ali teve um fenômeno muito importante que aconteceu ali, que foi a aparência da Trindade, Estava ali naquele pequeno território ali, naquele pequeno espaço, a presença de Deus, da Trindade, Como tem muitos que duvidam, não creem, é preciso crer, E nós vemos que ali apareceu o Pai, dizendo: este é meu Filho amado. Primeiro apareceu o Espírito Santo em forma de uma pomba, que desceu sobre Jesus. E depois o Pai, as nuvens se abriram, o céu foi aberto e o Pai falou: este é meu Filho amado, a quem tenho prazer, a quem me comprazo, como diz a palavra, Então, eu trago para você, no dia, na tarde, na manhã de hoje, este momento da palavra de Deus, Jesus, ele era o próprio Deus, O Filho é o próprio Deus, o Pai é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E os três é uma só pessoa. Glória a Deus, tá certo? Aí depois de João Batista, quando veio, fez a sua missão, ele foi morto, Não vou entrar nesse histórico agora, porque é um pouco profundo e o tempo é curto, Vocês não vão ficar cansados, Muitas vezes as pessoas preferem um vídeo mais curto do que um vídeo longo, mas que tem um conteúdo importante para a minha alma e para a tua alma, para a nossa alma, para a alma daquele que escuta a palavra de Deus e necessita de Deus, que Deus é a solução de todos os nossos problemas, Então acontece que depois da morte de João Batista, Jesus saiu dali e foi para o deserto, E vejamos o seguinte: no deserto teve a primeira multiplicação dos pães, para que Jesus chegasse no mar, andasse por cima da água, E ali a multidão, quando Jesus saiu daquele lugar onde João Batista tinha morto, foi para o deserto, E chegando no deserto, a multidão acompanhava Jesus curando, Jesus curando leproso, curando um cego, aleijado, e pregando, ensinando uma palavra, E aqui diz nós versamos no capítulo 14, e o versículo 8 diz, vamos ver o versículo 7, e ele dizia: pelo que prometeu com juramento, dá-lhe tudo o que pedisse. E ela instruída privativamente
por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista, quando aconteceu a morte de João Batista, né? Foi a moça, né, e dançou para Herodes, né? E como ela dançou para Herodes, Herodes perguntou o que ela queria. Ele daria até metade do seu reino, né? Eles já eram família, né? Era a esposa do irmão dele, né? E João Batista não aceitava aquilo, não é lícito, não é certo, né? Perante a palavra está errado, perante o mandamento de Deus. E a palavra de Deus diz que ali João Batista foi morto. Mas naquele momento, eu quero chegar mais adiante, é onde Jesus começa a fazer, né, a multiplicação dos pães, quando ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Apartou-se, sabendo, o povo seguiu ao pé desde a cidade, entendeu? Desde a cidade o povo seguiu, né? E ele foi, né? Jesus aí, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com elas, curou seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximavam-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Desde a multidão, despede a multidão para que vão pela aldeia e compre comida para si. Jesus, porém, disse: não é misto que vão dar aí e vós com fome. Não é certo, quer dizer, não é certo despedir o povo, né, naquela situação com fome, até a próxima cidade comprar pão, né? Ia passar muitas horas, talvez não ia sobreviver, né? E Jesus disse assim, e então eles disseram, Jesus, porém, ele disse: não miste, né, dá-lhe a voz de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-me aqui, tendo mandado que a multidão assentasse sobre as ervas. Tomou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos ao céu e abençoou, e partiu o pão e deu aos discípulos, e dizendo à multidão: comerás todos, saciará-se, e levantaram os pedaços que sobraram dos 12 cestos cheios de pão. Multiplicou o pão e deu 12 cestos de pão. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Jesus é fiel. Jesus é fiel, né? Jesus não despede ninguém de mão vazia. Quem caminha com Deus, caminha com Jesus, ele não sofre, ele não passa, não é destruído, né? Ele não é decepcionado, porque Deus é um verdadeiro amigo, Jesus é um verdadeiro amigo, e ele sempre estará com você, comigo, conosco, com todo aquele que serve a ele, que caminha com Cristo, que anda por meio da sua palavra, né? Ali estavam os apóstolos, mas ele não desamparou aquela multidão, continuou com ela e alimentou toda aquela multidão, que foi, né, como foi dito aqui, né, que comeram, e foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças, que não está escrito aqui na palavra, né? Mas 5.000 homens comeram, se alimentaram, fora as mulheres e as crianças, né? Aí daí por diante, Jesus ainda continua dando atenção ao povo, aquela multidão, né? E Jesus, no livro de Marcos, também está escrito, capítulo 6, 45 a 56, né? De João 6, 15 e 21 também está escrito, né? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos
entrasse no barco e fosse adiante para outras bandas, enquanto despedia a multidão, né, irmão? E despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E a chegada à tarde. E estava ali só um barco. E estava já no meio do mar. E açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. No versículo 27, Jesus, porém, lhe disse, falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui está uma passagem bíblica muito profunda, que traz muitas revelações para você, muitas situações. O mar é uma situação. O mar pode estar avançado na sua vida. O mar pode estar difícil. A tempestade pode estar abalando o seu barco. Entendeu? Mas você não deve se abalar com isso. Precisa você confiar com quem você está. Precisa confiar em Deus, em Cristo Jesus, que Ele é o que resolve todos os nossos problemas, toda situação. Ele é capaz de aquietar o vento, acalmar o mar, acalmar a tempestade, e o barco não vai naufragar, porque você está com Jesus. Você está com Jesus. Glória a Deus. Os próprios apóstolos, eles temeram quando avistaram Jesus caminhando por cima da água. Isso nos traz, irmão, uma experiência muito além da nossa mente humana. Isso nos traz uma experiência a saber que não há nada impossível para que Deus não resolva. Qualquer tipo de problema, Deus resolve. Glória a Deus. Qualquer tipo de problema, Deus é capaz de selecionar esse problema, de suprir a sua necessidade, de fazer o impossível acontecer na sua vida. É somente por meio de Jesus. É você crer, confiar e não duvidar. Existia um homem, um apóstolo de Jesus também, outro apóstolo, que duvidou, de Jesus andar por cima da água, que foi Pedro. Nós vejamos aqui na palavra, vamos para a palavra, na palavra dele. E respondeu-lhe Pedro, no capítulo 14, verso 28, dizendo: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. E ele disse: vem Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas. E as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Está vendo, amados irmãos? Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide de Deus. Deus fala como Ele quer. Ele fala com você no hospital. Ele fala com você na rua. Ele fala com você em outros ambientes difíceis. Ele fala com você encarcerado. Ele é o Deus que entra em qualquer lugar. Ele não há dificuldade para Deus. Deus, Ele é o soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está aí perto de você. A partir do momento que você escuta a palavra de Deus e crê no coração e não duvida. O que aconteceu com Pedro? Pedro duvidou que era Deus, que era Jesus que estava andando. E pediu uma prova. E pediu para que, se és tu, então deixa eu ir diante de ti. Jesus, então vem Pedro.
Pedro vai, e quando Pedro pisa nas águas, ele andou por cima da água. Enquanto ele estava com o olho para Jesus, olhando para Jesus, que é o consumador da nossa fé, que é o nosso Deus, entendeu? Enquanto ele está olhando para Jesus, ele andou por cima da água. O homem consegue fazer coisas impossíveis também. O homem consegue vencer a tribulação. O homem consegue vencer as dificuldades. O homem consegue vencer o momento difícil, a situação difícil. O homem consegue chegar a Deus, ao Pai, ao Criador. O homem consegue salvar-se a sua alma. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo. Ele crendo, confiando e se arrependendo por meio da fé. Diante da graça de Deus. Glória a Deus, né? E a palavra de Deus diz que ele foi. Mas ele, como chegou no meio do mar, na água, para o encontro de Jesus, estava olhando, ele se apavorou quando viu o vendaval, quando viu a tempestade, um do lado, da direita e da esquerda. E ele não conseguiu. Ele tirou o olho de Jesus e ele afundou. Ele disse: Senhor, me socorre. E salva-me, Senhor. E o Senhor é aquele que salva. Muda a situação, muda o caráter do homem, transforma o homem. Mas tem que ter fé, tem que confiar. Então Jesus estendeu as mãos e disse: levanta, homem de pouca fé. Onde é que está a tua fé, rapaz? Eu não sei a situação que tu estás passando. Eu não sei a dificuldade que estás passando. Eu não sei a situação que está passando, que tu pensa que não tem mais jeito. Não apela para a morte, não. Vem para a vida, que é Cristo Jesus. Entrega hoje a tua vida nas mãos de Deus, recebendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Salvador da tua vida, e tu vai vencer esse problema, essa situação, né? Então, essa é a palavra de Deus para o teu coração no momento de hoje, né? No versículo ainda 31 diz: Jesus, e logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida de Deus, né? Porque Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Ele está conosco. Amém? Recebe essa palavra de Deus, do jeito que Jesus andou por cima da água. Tu pode andar por cima da água enquanto tu estiver olhando por Deus. Tu pode andar por cima de qualquer situação, de qualquer problema, qualquer coisa que estiver te oprimindo. Tu vai vencer. Olha para Deus, olha para Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor. O salmista Davi diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele o mais fará. Amém? Que Deus abençoe. Aqui deixo essa palavra para o teu coração. No versículo 27, Jesus, porém, lhe falou dizendo: tende de bom ânimo, sou eu e não temas. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.